Diz aí, bebezão, tudo show contigo? Vamos trabalhar hoje a aula 23, Introdução ao Estudo das Ondas Sonoras, página 49, livro 6, Física 3. Nós estamos começando a estudar acústica, que é o estudo das ondas sonoras. E quando a gente tem um som, bebezão, som é uma onda mecânica. Tio Augusto, o que é que significa dizer que esse som é uma onda mecânica? Que o som precisa de um meio material para se propagar. Quanto maior a concentração de matéria, mais rápido para o som andar. Então, observe, nos sólidos, o som anda muito mais rápido que nos líquidos e muito mais rápido que nos gases. Se a gente olhar aqui a tabela que nós estamos tendo de velocidades, no ar, 20 graus Celsius, o som vai próximo de 343 metros por segundo. Porém, esse mesmo som, se a gente vier na água, que é um líquido, ele já vai a 1.450 metros por segundo. E se nós viermos a 20 graus Celsius numa barra de chumbo, já sobe a 5.130 metros por segundo. Então, quanto maior for essa concentração de matéria, quanto maior for essa densidade, mais rápido para o som se propagar. O som, ele também é uma onda do tipo longitudinal. Tio Augusto, o que é que significa eu te falar que o meu som é uma onda longitudinal? Que ele vibra na mesma direção em que vai se propagando. Então, quando a gente joga que a onda, a vibração, ela vai na mesma direção de propagação de energia. E o som, ele se propaga através de regiões de compressão e rarefação. Então, a gente fica oscilando de tal modo que, entre duas regiões de compressão, eu vou falar para você que a gente vai ter um comprimento de onda. O som que nós escutamos, também ele é uma onda que se espalha por todo o ambiente. Então, ele é uma onda que se espalha pelo comprimento, pela largura e pela altura, nas três dimensões. Daí, isso é uma onda tridimensional. Ele vai se espalhar pelo volume do ambiente. Como o som é uma onda mecânica, como ele exige a presença de um meio material, você vai lembrar para a gente que as ondas mecânicas elas não se propagam no vácuo, elas precisam de um meio material para se propagar. E quando nós temos o som, nós temos um intervalo de frequência que a gente chama de faixa audível, que é o som propriamente dito. Então, quando eu estou no intervalo de 20 a 20 mil Hz, isso aqui é a nossa faixa audível, é o que eu vou falar para ti que é o som. Aqui eu consigo ouvir tranquilamente. Então, nessa faixa entre 20 e 20 mil, o ser humano tem a sua gama de audição. Acima de 20 mil, eu vou falar para ti que nós temos os ultrassons. Animais como os cães, gatos, baleias, golfinhos, morcegos conseguem ouvir. Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. Os infrassons, animais como elefantes, toupeiras, podem ouvir. A nossa gama de audição ela fica compreendida entre 20 e 20 mil Hz. Ainda com relação ao som, existem três qualidades que impressionam os nossos sentidos, que nós chamamos de qualidades fisiológicas. A primeira dessas qualidades fisiológicas, Bezão, vai ser a altura. E a altura não tem nada a ver com o volume que a gente tem no popular. A altura, que relaciona-se com a frequência, a gente pode falar para você que é a tonalidade do som. Então eu posso ter tons mais altos, que eu vou te dizer que vão ser mais agudos, ou seja, ele tem uma alta frequência, e tons mais baixos ou mais graves, que é uma mais baixa frequência. Então, o termo altura, nada a ver com volume, desassocia a altura de volume. A altura na física é grave e agudo. Um som alto é um som fino, um som grave é um som abafado, um som grosso. E se você observar aqui essas duas figurinhas, eu estou representando sons de mesmo volume, que eu chamo de intensidade, essa grandeza, a gente vai já detalhar. Porém, se você observar na primeira imagem, eu estou tendo uma gama de frequência elevada. Então, esse é um som alto, vai ser um som agudo. No segundo desenho, a minha frequência já está mais baixa. Então, eu tenho um som grave. Outra coisa que me interessa da altura vai ser o intervalo acústico, que é a razão entre duas frequências.
Então, de acordo com a razão entre essas frequências, nós temos aqui alguns intervalos. Se você for aquele estudante de música, é interessante que você conheça todos. Porém, se você está querendo só a sua aprovação no seu curso do vestibular, você vai precisar lembrar pelo menos do intervalo oitava. Augusto, o que é que representa esse intervalo oitava? Meninada, esse intervalo oitava aqui é a ideia do dobro. Como assim? Vamos lembrar aqui as nossas notas. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí eu vou voltar para o Dó. Olha aqui um detalhezinho. Primeira nota, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A segunda nota é a segunda vez que a mesma nota está aparecendo. Como a nota está sendo repetida, ela está sendo tocada com o dobro, né, da altura dela. Daí o termo uma oitava quer dizer que eu tenho uma relação do fator 2. Uma nota vai ser o dobro da outra. Então, caso a gente fale para ti, uma oitava acima é vezes 2. Exemplo, se eu disser que essa nota aqui tem, arbitrariamente, se eu disser que uma determinada nota tem 200 Hz, quem é uma oitava acima? 2 vezes 200, 400. Quem é uma oitava abaixo? Divide. 200 dividido por 2, 100. Então, o termo oitava vai ser o intervalo acústico de fator 2. A segunda propriedade que nos interessa vai ser o timbre. E o timbre é aquela propriedade que nos permite diferenciar as fontes sonoras. Então, a mesma nota musical tocada por um violão e tocada por um piano, você consegue diferenciar os dois com facilidade. Então, eu digo para você que o timbre está associado ao harmônico, que eu também posso chamar de frequência harmônica, mas tem que ter um nome harmônico na jogada. Então, o harmônico é uma propriedade que vai permitir com que a gente diferencie as diversas fontes, e o harmônico está relacionado com as vibrações que eu vou ter, com as frequências harmônicas que eu vou ter correspondente de cada fonte. Então, cuidado para não confundir frequência propriamente dita com a frequência harmônica. A frequência dita é graves e agudos, é altura. A frequência harmônica seria o diferenciar as fontes causadas pelas vibrações características de cada uma das fontes. Por último, nós vamos pensar em termos de intensidade. A intensidade do som, aí esse aqui é que relaciona-se com o volume, meninada. Relacionado pela amplitude, que a altura é graves e agudos. A intensidade seria o volume do som, que no popular a gente chama de altura. Som alto e som baixo são graves e agudos. Se eu quero falar de som alto no popular, eu digo que eu tenho um som forte, que é um som de grande amplitude, um som de grande volume. Se eu quero dizer que eu estou com um som com pequena intensidade, eu vou te falar que eu estou com um som fraco. Então, observe nessas duas figurinhas que eu estou te colocando aqui numa primeira imagem, comparando frequência e amplitude das duas. Eu estou tendo aqui uma frequência mais alta e aqui uma frequência mais baixa. Então, esse é um som alto, esse é um baixo. Esse é um agudo, esse é um grave. Porém, quando você olha para a amplitude, esse segundo está com amplitude pequena, então ele é um som fraco. E quando você compara a amplitude do outro, está maior, então ele vai ser um som forte. E aí eu vou te dizer que a nossa intensidade, ela seria a potência dividido pela área. Como o som é tridimensional, a área que a gente usa é a área de uma esfera. 4πr ao quadrado, onde o r é a distância da fonte até o ponto que eu quero alcançar. Caso tenhamos dois sons de mesmíssima amplitude, caso as amplitudes sejam iguais, o mais intenso será o de maior frequência. Aí, nesse caso, eu vou te dizer que a intensidade do som vai ser uma constante característica do meio, vezes o produto da frequência, vezes a amplitude. Porém, eu só vou relacionar a intensidade com a frequência caso nós tenhamos a mesma amplitude. Então, se eu tenho dois sons de mesma amplitude, o mais forte vai ser o mais alto. Ainda com relação ao som, uma das coisas que vai me interessar é o nível sonoro ou nível de ruído.
Esse nível de sonoro é o nível de barulho que eu tenho no ambiente. E cuidado para a gente não confundir nível sonoro com sonoridade. Sonoridade é o tão quão é agradável ou não uma música para mim, um som para mim. Então, se eu tenho um som que eu me digo que é agradável, eu digo que ele tem uma sonoridade para mim, uma agradabilidade de ouvir. Já o nível sonoro é a qualidade de ruído, é a qualidade de barulho que eu tenho no ambiente, entenda-se por barulho não necessariamente desagradável. Então, o nível sonoro ele é dado por 10 logaritmo na base de 10 da intensidade sonora do ambiente. Então, o nosso I aqui é a intensidade sonora do local onde eu estou lá. Aqui é do ambiente. E o I0 é a intensidade de referência. Augusto, por que é referência? É o menor som que a gente teria, que eu digo para você que seria a ideia do silêncio auditivo, eu não escuto. Então, qual seria esse nível de referência? 10 a menos 12 watts por metro quadrado, o que corresponde ao nível sonoro de 0 decibel. À medida que o nível sonoro vai aumentando, os riscos vão aumentando, não só os riscos de danificar a audição, mas o som também, comprovadamente, ele mexe psicologicamente com a pessoa. Então, quando a gente tem sons muito intensos e dependendo do ritmo, a pessoa pode se tornar mais agressiva, mais estressada. Não é raro você ter situações em que um motorista está ouvindo um som muito forte no carro e fica acelerando, dando trancada nos outros. Pedestre vai atravessar, ele não quer parar ou fica acelerando para o pedestre apressar. Então, o nível sonoro, se ele for muito forte, ele mexe com a pessoa. E o nível sonoro, para a gente começar a ter dor, é de 1 watt por metro quadrado, a intensidade, o que corresponde ao nível sonoro de 120 decibéis. E aqui eu vou te pedir para a gente começar a pensar nas questões. Primeira questão, te digo, um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe uma situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos, ele apresentava um tom de voz fina e, em outros momentos, um tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som. Vamos lá, meninada. Eu estou querendo aqui a ideia da voz grave e da voz aguda. Qual é a qualidade sonora que eu tenho? Augusto, é a altura. Ei, Augusto, mas a altura não relaciona-se com frequência? Sim, mas aí a frequência, ela não é uma qualidade fisiológica. Repara que a questão foi bem clara em te pedir, me ache uma qualidade do som. Essa qualidade do som, essa altura, está relacionada com a frequência? Tá, mas isso aqui não é uma qualidade, isso aqui é uma propriedade da onda. Então, tio Augusto, quem é a propriedade da onda? É a frequência. Qual é a qualidade fisiológica relacionada à frequência? É a altura. O timbre, ele está relacionado para a gente com a relação de harmônicos. Seria diferenciar as fontes. A velocidade, ela é uma característica que depende do meio de propagação. Também é uma característica, não é uma qualidade fisiológica. E a intensidade, sim, é uma qualidade fisiológica que é relacionada a quem? A amplitude, que seria a potência da nossa fonte. Segunda questão, Bezão. A figura representa as compressões e rarefações do ar sucessivas e periódicas causadas por onda sonora que se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. A distância entre duas regiões de compressão ou duas regiões de rarefação é o nosso comprimento de onda, bebezão. E aí a minha questão diz que o som está se propagando a 340 metros por segundo e ele está tendo distâncias de 85 centímetros. Qual é a frequência?
Ora, tio Augusto, aqui eu vou usar a equação fundamental. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Cadê a nossa velocidade, B? 340. Põe esse comprimento de onda, por favor, para metro, 0,85. E aí eu vou te pedir para achar a nossa frequência. Eu vou te falar, então, que a nossa frequência vai ser 340 por 0,85, tio Augusto. Ora, nós vamos ter uma frequência, bebezão, de 400 Hz. Resposta correta, portanto, letra C. Terceira, um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola e um violino. Qual é a qualidade do som que permite com que a gente consiga identificar isso? A qualidade, bebezão, é o timbre. E qual é a propriedade relacionada ao timbre? É a frequência harmônica. Então, qualidade é o timbre, propriedade que relaciona-se ao timbre, frequência harmônica. E a nossa quarta, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas a circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica, que espalha o som uniformemente em todas as direções, que permite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros do veículo. Primeira coisa que eu vou te pedir, vamos transformar esses 80 decibéis em intensidade. Então eu vou te falar que o nível de intensidade sonora, ele é 10, logaritmo na base 10, de I sobre I0. Tio Augusto, quanto é o nível sonoro que ele forneceu para a gente? 80. Isso vai ser 10, logaritmo na base 10. Qual é a intensidade no local? Eu vou tentar descobrir. Mas a intensidade de referência é sempre 10 a menos 12. Isso aqui vai ser um padrão. Augusto, eu tenho que lembrar, ele costuma fornecer. Mas como é um padrão, como é um valor fixo, é interessante que você saiba. Tio Augusto vai simplificar isso aqui. 8 é logaritmo na base 10 de I sobre o I0, que é 10 a menos 12. Augusto. Então eu vou falar para você que I vai ser 10 elevado à oitava vezes 10 a menos 12. E aí, meninada, nós vamos falar que a intensidade desse local aqui é de 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Tá, tio Augusto, mas intensidade é a potência dividido pela área. Isso, Bezão. Logo, a minha potência vai ser intensidade vezes a área. Mas o som,
Ele é uma onda volumétrica, então nós vamos ter 4πr ao quadrado como sendo a nossa área. Logo, a nossa potência vai ser 10 a menos 4, vezes 4, vezes 3. E, meninada, eu estou querendo aqui 7 ao quadrado, porque eu quero a 7 metros do veículo. Como o som é uma fonte que vai distribuir o som uniformemente de forma esférica, então esse 7 aqui vai corresponder ao nosso raio. Meninada, eu vou achar uma potência de 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. E aí, bebê lindo, nós temos letra A como resposta. Um abraço, até uma próxima aula.